Vamos colocar de pé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao versículo 22. Diante de nós está a palavra de Deus. Ela é tudo que temos. Ela é santa, poderosa, suficiente e inerrante. É Deus falando nesse momento. Leamos a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 22. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda Príscila e Áquila, e a casa de Onésiforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saudam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja contigo. A graça seja convosco. Amém? Deus, Pai, fale conosco, Senhor, e fale poderosamente. Nos marque com Sua palavra. Seja clara ao nosso ouvido e poderosa aos nossos corações. Ó Deus, que ninguém saia daqui hoje sem entender a Sua palavra. Que todos saiam daqui hoje de alguma forma tocado por ela, Deus. E que ela traga exortação, encorajamento, conforto, que ela traga direção, orientação, que ela traga transformação, em nome de Jesus. O pregador que sou, pobre, limitado e falho, me escondo em Tua misericórdia e graça e te peço, Senhor, fale com o Seu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós podemos respirar fundo, bem fundo. E dizer, uau, que carta. Indo até o momento da leitura, viajando no tempo, pelos portais da revelação da palavra, se colocando junto com Timóteo, sentado, quem sabe, embaixo de uma figueira,
ouvindo Timóteo, depois que recebe Tíquico, com essa carta em mãos e com a missão de substituir Timóteo em Éfeso, e com lágrimas Timóteo começa lendo essa carta. Você já recebeu uma carta de alguém que você estava com muita saudade? A garotada da era digital não sabe o que é isso. Você perguntar o que é um selo postal, não sabe. Mas você lembra na sua juventude, aquelas cartas elaboradas a próprio punho, postadas nos correios com 1, 2, 3 selos, aquela carta que ia junto com uma foto de uma lembrança. Quem aqui já viveu? Que coisa linda! Esse momento bonito de alguém que decidiu registrar algo e para isso decidiu escrever e enviar uma carta. Talvez porque não tinha como ir até a pessoa, ou talvez porque queria se comunicar de algo, de alguma forma especial. Irmãos, você imagina Timóteo abatido, triste, cercado de falsos ensinos e falsos mestres, recebendo uma carta do seu pai na fé. Você imagina Paulo em solidão, vivendo seus últimos dias numa prisão, em que ele só tem esperança em uma coisa, na eterna glória. E então uma carta tão linda como essa é escrita, enviada. Tíquico faz o papel de carteiro, mensageiro, leva essa carta. Timóteo abre ela, e lógico, ela não tem uma estrutura de um envelope. Ela é escrita em pergaminhos, como o próprio Paulo está requerendo que Timóteo leve mais desses materiais para que ele possa escrever alguma coisa ainda. No versículo que ele pede a Timóteo para fazer isso, versículo 13, principalmente os pergaminhos, é uma carta grande, e ela é lida de forma pública, porque afinal Paulo não conclui dizendo a graça seja contigo, mas ele tem um selo, e o selo é esse: a graça seja convosco. É algo particular, mas é algo público. Versículo de número 22, o Senhor seja contigo, Timóteo, e a graça seja convosco, ó cristãos, ó igreja. Então, Timóteo está recebendo tantas orientações, alguns puxões de orelha, outros encorajamentos, alguns relatórios, alguns alertas, algumas direções a seguir, algumas atitudes a tomar, algumas exortações a transmitir, outras tantas pessoais a ele buscar para ele e aplicar na sua vida. E então ele começa indo para o último parágrafo da carta. E ele começa sentindo um tom de despedida. Ao mesmo tempo que ele consegue ter um chamado para perto: venha ter comigo depressa. Ele sente aquela voz de despedida do apóstolo Paulo: eu estou sendo derramado como libação, eu já combati o bom combate, eu acabei minha carreira. Ele também começa a receber o peso de agora ser ele o bandeirante do Evangelho, a dar continuidade a tudo que fora inaugurado, expandido, consolidado,
que está crescendo e agora tem um marco. Aquele que nos ensinou, que fundou a igreja, o maior missionário, aquele que mais edificou, escreveu cartas, instruiu, ele está indo. Esse peso começa a recair sobre Timóteo, e Timóteo então começa agora a ler as últimas frases. E essa passagem, ela tem 3 divisões. A estrutura dessa passagem é 9 e 15, relatório de campo, onde fica claro para nós solidão, abandono e privações. 16 a 18 tem um relatório pessoal, a confiança e o encorajamento e o motivo de tudo aquilo que está acontecendo. 19 e 22 tem as saudações finais, as despedidas e a demonstração de afetos pessoais e uma orientação. A obra continua. E por fim, o selo da graça. Essa estrutura que eu divido assim, para que nós possamos então caminhar dentro de partes por partes e aplicarmos à nossa vida o momento que o apóstolo Paulo está descrevendo, a situação que ele está passando e aquilo que ele está conduzindo Timóteo a refletir nos momentos finais que escreve, aquilo que ele está transparecendo na parte final da sua carta. E então, quando nós dividimos assim, eu quero andar com você, versículo por versículo, e à medida que nós vamos passar pela verdade que está contida em toda a perícope, eu vou linkar os versículos a fim de amarrarmos as verdades como se estivéssemos entrelaçando uma corda, fazendo um laço, uma trança. Primeiro, no versículo 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. Nós vamos observar que Paulo repete essa mesma ideia, e praticamente na mesma frase, no versículo 21, apressa-te a vir antes do inverno. Paulo está passando por 3 lutas. E a primeira luta fica clara aqui nesse versículo. Muito embora seja um homem de Deus, um homem firme, um homem maduro na fé, um homem de fé, Paulo também passa por lutas, irmãos. E a primeira luta, nós olhamos para esse versículo e nos transparece. Quem está necessitado de companhia está transparecendo isso, e não como um crente mimado, que quer alguém do seu lado para ajudar a escolher a cor da sua casa que vai pintar. Mimado. Isso é coisa desse evangelho novo aí, inventado. Eu quero que alguém decida com quem eu devo namorar. Isso não. Paulo está passando a ideia de uma solidão. Homens de Deus, crentes, passam solidão, mas não tem a presença do Espírito Santo, pastor. E a forma que o Espírito Santo tem de cuidar de pessoas e de tirá-las da solidão é usando pessoas. Pessoas cheias do Espírito Santo sentem-se solitárias. Isso é um grande perigo no seio da igreja. Porque às vezes as pessoas são fervorosas, elas ajudam, elas trabalham, elas se enganjam, elas estão dedicadas, elas estão completamente tampadas na obra, mas o travesseiro dela recebe lágrimas quando ela se deita para dormir. Mas as suas orações são orações que pedem a Deus companheiros que possam ladear com ela em suas lutas pessoais contra o pecado, que possam ajudar ela a crescer em espiritualidade, em fé, em conhecimento. Paulo está aqui expressando, sim, irmãos,
E não se escandalize com isso, porque Paulo é um homem que tem sentimentos, que sente dores, que se entristece. Deixa eu citar Hernando Dias Lopes. Paulo precisava de amigos para a alma. John Stott, que escreve um dos melhores livros e comentários sobre 2 Timóteo, chamado Tu Porém, diz: para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade e nem nossa fragilidade. Olha, irmãos, nós precisamos entender que Paulo é um homem. E ele sente-se solitário. Quando ele escreve o versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Paulo está expressando a sua solidão e o seu desejo de estar em comunhão com seus irmãos. Estar em comunhão com Deus necessariamente despertará o desejo de estar em comunhão com os irmãos. E, na verdade, revela a comunhão com Deus. Porque, em sua natureza, Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, são harmoniosos, expressando para nós a preciosa e o mistério da comunhão. Relacionamentos fortalecem. Relacionamentos ajudam a passar por lutas terríveis de forma confortável, de modo que se divide o peso e então se passa por aquela situação dividindo. Ele também expressa essa solidão quando ele diz no versículo 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Você já se sentiu solitário, em solidão? Irmãos, nós precisamos ser resposta à oração de pessoas que estão se sentindo solitárias e em solidão, principalmente nesse tempo de pandemia terrível, que cresce o número de depressão, ansiedade, que cresce absurdamente o número de brigas entre casais, em condomínio. Eu estava ouvindo a rádio na quinta-feira e apareceu um dado importante, eu não anotei a porcentagem, mas a pesquisa era sobre relacionamento de vizinhos. E cresceu mais de 200%, eu não anotei exatamente, mais de 200% a briga entre vizinhos em condomínios. Pessoas que não conseguem lidar com estarem sozinhos, trancados dentro de casa. Você e eu podemos ser resposta. Talvez tenha alguém aí escrevendo: através do seu viver, procura vir ter comigo depressa, Vitor, Jonathan, Leandro, Alcimara. Existem pessoas que estão com essa oração na alma. E hoje você pode se conectar com a pessoa pela internet, falar com ela, até gravar uma oração. Você pode. Através das vias que temos aí, isso é uma grande bênção. Mas nada substitui o calor de um abraço. Nada substitui o calor de um abraço. Irmãos, essa solidão se dá por outro fato, que é o abandono. Ele está se sentindo abandonado.
Essas são as duas primeiras lutas. Ele se sente solitário, ele está em solidão e ele está se sentindo abandonado. Você está querendo romantizar muito a vida do apóstolo Paulo, pastor? Não. Eu estou vendo aqui o que salta aos meus olhos na leitura do texto. E eu estou vendo afinco aquilo que os nossos comentaristas seguros fazem sobre o texto. Eu estou tendo uma percepção através da revelação, aquilo que descortina diante dos meus olhos a respeito da vida do apóstolo Paulo. Ele está em abandono. Vamos ver alguns versículos que nos mostram isso. Porque Demas, versículo 10, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Esse aqui é o primeiro abandono. Um abandono que traz tristeza, dor, pelo fato de não ter sido um abandono por uma necessidade do Evangelho, mas um abandono de separação, de divisão, um abandono de desamparo. Esse é Demas. O John Bunyan, que escreve o livro Peregrino, ele diz no seu livro, Demas é representado naquele livro como alguém que está, como o guardião da mina de prata na colina do lucro. Ele é apresentado como o guardião da coluna de prata na colina do lucro. Wisber é da opinião que Demas foi seduzido de volta ao mundo pelo amor ao dinheiro. O Hendrickson diz que o verbo usado por Paulo implica que Demas não apenas o deixou, mas o deixou numa situação difícil. O verbo indica desamparo, separação geográfica e espiritual. Ou seja, esse abandono aqui não foi simplesmente, olha, Paulo, eu estou indo ali, se der eu volto. Houve um marco negativo nessa separação, nesse abandono. Diferentemente, quando nós olhamos para Crescente, Tito, Tíquico, Erasto e Trófimo, eles também se separam do apóstolo Paulo, mas por uma necessidade do Evangelho, pela necessidade do reino. Versículo de número 10, aparece Crescente e Tito, está aí a palavra de Deus, porque Demas abandonou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Agora olhe comigo no versículo de número 12. Quanto a Tito para a Dalmácia, Tíquico, versículo 12, enviei a Éfeso, aquele que é o portador dessa carta, aquele que está indo substituir Timóteo. Agora comigo no versículo 20, Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Essa aqui é uma separação pela urgência do reino. Não é uma separação que traz tristeza, embora o apóstolo se sinta abandonado também por não ter a presença dos seus irmãos. Aquele apoio, aquele encorajamento, aquela oração fervorosa, aquela reunião de oração, aquela visita na prisão. Ele não tem desses, pela causa do Evangelho. E aqui, irmãos, eu posso pontuar duas questões. Primeiro, os interesses do Evangelho vêm antes dos interesses pessoais. O apóstolo Paulo está mais interessado no avanço do reino do que propriamente no seu bem-estar pessoal. Embora se sinta solitário e abandonado, ele tem consciência daquilo que é maior. Nós, às vezes, irmãos, priorizamos o nosso bem-estar. Tem gente que vem aqui nessa igreja e nunca mais volta. Tem gente que vem uma vez e fala que nunca mais quer sair. Irmãos, tem pessoas que começam
a seguir a Cristo, e quando os desafios vêm, quando ela tem que, ou eu vou para a universidade, ou eu continuo sendo professor da escola bíblica dominical. Ideal é você conseguir unir o seu tempo e equilibrar. Isso é a plenitude. Mas tem pessoas que sacrificam a comunhão, a vida, a dedicação, por conta das coisas pessoais. Não há nada de errado, irmão, em ir à universidade, em cursar, em crescer, em trabalhar. Mas quantas pessoas eu já vi nessa minha trajetória cristã que foram abençoadas e a bênção se tornou um atropelo, para não usar o termo maldição. Sabe por quê? Não foi porque Deus errou abençoando, não. Foi porque a pessoa priorizou a sua vida em detrimento do reino. Paulo está dizendo, eu estou me sentindo abandonado, mas ele também nos remete à realidade de que o reino é mais importante. Jesus Cristo nos ensina, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, houve um tempo em que nós éramos mais encorajados a nos dedicar e priorizar o reino. O mundo nos envolveu, o sistema nos requereu de nós mais tempo para ele, a vida ficou muito corrida, e então eu sacrifico um pedacinho do tempo para o reino. Segundo, que aprendo com Paulo, fazendo esse relatório e mostrando onde está cada um, e expressando esse abandono, primeiro com tristeza, falando de Demas, e depois com um tom de satisfação. Estou abandonado, mas eu estou satisfeito. E esse abandono eu tenho conforto para ele. Organização e estratégia. Quando você vai olhar para onde Paulo envia cada um, no versículo de número 10, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Tíquico para Éfeso, nós estamos vendo aqui estratégias importantíssimas para o crescimento e a estruturação, a evangelização, revitalização, fortalecimento das igrejas que já estavam implantadas. Dalmácia, oeste do mar Adriático, norte da Macedônia, era um lugar onde o apóstolo Paulo tinha fundado pelo menos 3 comunidades. E não deu tempo nem de Paulo escrever, por exemplo, uma carta. Ou se tem, ela não virou canônica. Não foi achada, passada pelos critérios. Isso no ano de 58 depois de Cristo. E então ele está enviando estrategicamente Tito para lá, a fim de revitalizar, estruturar e encorajar aquelas igrejas. E observando na geografia, aquela igreja, aquele lugar era muito estratégico para os mares ocidentais. Existia aqui em Paulo uma estratégia em poder estruturar ali para avançar. A igreja faz missões estrategicamente, ela bota os pés, organiza, bota os 2 pés ali para dar o próximo passo. Nossa igreja estrutura, trabalha, começa a ter pessoas que ajudam, e então nós olhamos para a cidade e falamos, opa, eu estou com os 2 pés firmes, eu posso dar um passo a mais. Teremos um ponto de pregação, com a graça de Deus, passando a funcionar a partir do mês que vem, na casa do irmão Leandro. Um espaço físico maior, talvez, do que o nosso templo. Estratégia. O que é que eu estou buscando com isso? O que é que a nossa igreja está buscando com isso? Avançar no ensino bíblico, na pregação expositiva, na sã doutrina, retornando, um chamado a retornar às Escrituras. Irmãos, estratégia, organização.
em ordem, direitinho, funcionando uma coisa para cada resultado ser bem plausível. E aí, irmãos, nesse seu abandono, ele deseja muito, ele só está com Lucas, ele quer congregar, ele quer estar no calor da comunhão, ele quer que Timóteo venha, mas ele nos chama a atenção que ele quer que Timóteo venha e traga alguém. Traze-o contigo, Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Eu ilustrei a situação vindo para cá, de fato porque eu estou familiarizado com o texto. O texto que o Jonathan leu na transição e maravilhosamente nos fez aplicações práticas ótimas, excelentes, ele é tudo voltado para a questão da exposição. Existe um ápice, nós estamos caminhando para um lugar. E em dado momento, Paulo e Barnabé viajaram juntos em trabalhos missionários. E Marcos, esse aqui, estava com eles. Agora abra sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, e eu quero te mostrar o que acontece nessa ocasião. Aqui Paulo está dizendo, traz Marcos porque me é útil. Naquele momento de Atos, capítulo 15, versículo 36 ao 41, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a viajar para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé aconselhava que levassem também João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Tal desavença houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou pela Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas. Aqui está a desavença. Não vou levar Marcos, não. Marcos se apartou de nós por um momento, eu acho melhor, ele nesse momento não me é útil. Agora ele está escrevendo no momento de abandono, em que ele avalia esse seu desejo ardente de comunhão e de necessidade para que o evangelho fosse estruturado em Roma. E ele fala, traz com você, Marcos. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que Paulo está chamando o líder substituto, que é Timóteo, e alguém que posteriormente iria acompanhar, ladear, dar o mesmo suporte que Timóteo deu a Paulo, a Timóteo. Ele está dizendo, vem para Roma, aqui nós precisamos estruturar, nós precisamos alavancar. E a ocasião é que Roma, ela está sofrendo perseguição, o evangelho precisa ser pregado assiduamente, afinco, a igreja precisa ser reestruturada, e ele está dizendo, quem vai ficar aqui no meu lugar para dar continuidade, e a partir daqui é Timóteo, e você não vai estar sozinho, eu quero estar em comunhão com Marcos, eu quero dar algumas orientações pessoais a ele me será útil. Nós precisamos estar na posição e preparados para a hora que Deus quiser nos usar. Naquele momento, não era o momento, e aqui está a sabedoria do homem de Deus em avaliar aqueles que estão sendo treinados, capacitados, qual é o momento exato de elevar a sua responsabilidade, qual é o momento exato de conduzi-lo a ocupar uma posição, não pelo status do cargo, mas pela funcionalidade dele, e dizer, você está preparado, você vai ocupar esse lugar, você é agora aquele que me é útil. Ninguém caminha sozinho, está aqui parecendo um texto, Paulo não andava sozinho, precisava de alguém perto dele, está dizendo, venha ter comigo depressa, traz alguém contigo, o calor da comunhão me é necessário, eu preciso reestruturar o trabalho, eu preciso aqui estar dando ênfase em alavancar a igreja em Roma, encorajar os irmãos que estão amedrontados pela perseguição de Nero, desde o ano 64, 17 de julho, onde começa aquele incêndio, onde a Roma é devastada, 10 dos 14 bairros queimados, 2 desses bairros que não foram queimados eram de judeus e de cristãos.
Uma perseguição começa, eles se espalham, e aqui está o terceiro abandono que ele sofre, em detrimento de uma perseguição. Príscila e Áquila, que ladearam com ele, o acompanharam durante muito tempo no ministério, não puderam ficar mais ali. Eles saíram, eles estão em Éfeso. Versículo de número 19 vai mostrar para nós Príscila e Áquila, sauda Príscila e Áquila e a casa de Onésiforo. Onésiforo foi ter com ele em Roma. Príscila e Áquila estavam lá. Quando Onésiforo, e aí os comentaristas dizem que quando Onésiforo se retira e volta a Éfeso, esses dois vão com ele, pela perseguição, cercados, amedrontados, temendo a vida. E talvez não soberanamente, Deus tira esses dali, porque eram úteis para Deus em outro lugar, e depois voltassem. Esses dois irmãos, Príscila e Áquila, eles são expulsos de Roma, Atos capítulo 18, versículo 18, 19, 26. Depois há um registro da localização deles em Éfeso, quando 1 Coríntios foi escrita, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. E também há um registro que eles estão em Roma novamente, quando Romanos foi escrita, capítulo 16, versículo 3 de Romanos. E agora eles já regressaram a Éfeso, e então a ocasião que saem junto com Onésiforo. Atos capítulo 18, versículo 26 a 24. Irmãos, existem abandonos ou separações que nós vamos sofrer porque é necessário. Existem outras que é por priorizar o reino, e existem outras que é por causa do abandono da fé. Essa nos entristece. Essa é motivo de entristecimento, de tristeza. Irmãos, caminhando pelo texto, eu posso avançar para a segunda parte, onde nós podemos observar esse relatório pessoal. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, mas antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Ele sela. Depois de falar sobre a grandeza de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre o poder de Deus e sobre a eterna glória do Senhor, ele sela. No meio, ele não está concluindo, no meio da sua fala, amém. Ou seja, ele está selando a expressão da glória de Deus. Ele está dando ênfase nessa magnitude. E quando ele foca nisso, ele foca para falar a respeito daquilo que Deus fez por ele. Livrou da boca do leão. Mas ele fala isso para mostrar aquilo que Deus ainda fará por ele. A esperança do crente não é ficar livre dos problemas e desafios das tribulações aqui na terra. A esperança do cristão e a firmeza dele é ficar livre do pecado, do inferno e reinar na eterna glória do Senhor. Essa era a esperança do apóstolo Paulo, isso que levou ele a enfrentar o abandono, a enfrentar a solidão, os desafios. Ele pôde olhar para a eterna glória. Por que crentes se decepcionam tanto com a fé? Porque tem colocado a fé em um Deus como se fosse um Aladim que se esfrega a lâmpada e ele resolve os problemas. Ele sai dali e te dá a oportunidade de obter 3 desejos. Você ora como se fosse um carinho na lâmpada mágica. E aí, a sua expectativa é que Deus se manifeste em meio da sua oração e fale comigo. Você tem direito a 3 pedidos. E aí você vai dizer, Deus, eu quero que a minha família seja perfeita. Eu quero que eu não tenha câncer.
e eu quero ser rico. Isso nos revela o que está escorrendo dos púlpitos, dos mestres por aí. Pregação que está focada no homem e não na glória de Deus. Antropocêntrica. Fala do homem, fala daquilo que ele quer, dá direitos ao homem que ele não tem, promete aquilo que Deus não prometeu, acaricia pecados e anestesia pessoas. Irmãos, se você perder o vislumbre da glória do Senhor, você vai se frustrar, porque a vida traz lutas, perseguições, sofrimentos, doenças, tribulações, dores, tristezas, decepções, medos. Tudo isso o apóstolo Paulo passou, sofreu e expressa isso aqui. Você e eu vamos passar. Não tire os seus olhos da glória de Deus. Não perca de vista as promessas do porvir. Olhe para aquilo que Deus prometeu e que Ele fará em Cristo Jesus na eterna glória. Ele diz: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele não está confiante que Deus vai tirar ele da guilhotina, de ser decapitado. Ele não está confiante que Deus vai libertar ele da prisão, mas ele está confiante que Deus vai salvar a sua vida e ele vai para o reino eterno. Isso não tem sido mais suficiente para muitos crentes. Irmãos, pensa num homem preso, abandonado, solitário, privado, em privações de muitas coisas. O que ele queria? Ser liberto. O que ele queria? Ser restaurado. O que ele queria? Sair dali correndo e continuar pregando. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo ele tem uma convicção: Deus me levará salvo para o seu reino eterno. O que você está esperando de Deus, irmão? E Deus ele não amarra as mãos para trás para abençoar, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o compromisso de Deus é te fazer vencer o pecado. O compromisso de Deus é te libertar, te livrar do inferno e te salvar. Tudo o que acontece nas entrelinhas é graça sobre graça. Que se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus soberano que salva o homem do pecado, do inferno. Se Ele fizer, Ele vai ser glorificado. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da mesma forma. Irmãos, isso nos aponta, e por isso o apóstolo Paulo sela. Amém. Nós olhamos para Paulo e aqui vemos o propósito de estar acontecendo isso com ele. Ele enxerga esse propósito, ele consegue enxergar esse propósito. Para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Esse aqui é o apóstolo Paulo, que teve a oportunidade, quem sabe Nero colocou ele em xeque e falou: Paulo, esquece isso, desmente tudo que você pregou. Desmente isso tudo, fala que eu sou o maior, eu mereço glória e honra. E o apóstolo Paulo apontou para a glória de Deus, confirmou as suas pregações, anunciou Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Salvador, Libertador, a esperança de Israel. E então, irmãos, ele nos revela motivo. Eu fui lá para confirmar minha pregação e que todos ouvissem. Aquele palanque que montaram para o meu julgamento foi, na verdade, um púlpito de Deus para a minha pregação.
em tempo ou fora de tempo. Ele instrui Timóteo para pregar a palavra em tempo ou fora de tempo. E aqui ele mostra, eu preguei em tempo e fora de tempo. Eu não perdi tempo. Quando eu fui ser julgado, eu confirmei, eu fiz questão de pregar o Senhor Jesus. A palavra foi pregada. Fazendo o caminho inverso, ele nos mostra os seus afetos pessoais. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Aqui Lucas está com ele, pelo menos o acompanhando de longe. Mas ele expressa esse afeto pessoal, esse desejo de estar amparado, de ter pessoas ao seu lado. O apóstolo Paulo era relacionável. Isso nos mostra um homem de comunhão, um homem que às vezes nós olhamos as suas escritas e parecia que ele estava elevado, intocável, ele estava acima de todos, ele era um semideus, não, um homem relacionável, que gostava de relacionamentos, de estar perto de pessoas, para caminhar para o final. E ir para a última parte dessa divisão do texto e também encerrar a minha exposição da carta. Falo um pouco do momento de despedida, das últimas linhas dessa carta. Os últimos momentos que o apóstolo Paulo tem registrado na história, não aparece mais. Não tem mais registro dele. Ele vai falar sobre as suas privações. No capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui, citando mais uma vez Hernandes Dias Lopes, Paulo precisava de amigos para a alma, livros para a mente e cobertura para o corpo. Estou aqui, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 livros em circulação para passar por mãos diferentes, para a leitura dos irmãos, para a capacitação dos irmãos. Livros para a mente, para o crescimento, para amadurecer ideias, para fortalecer princípios. Amigos ele já expressou, agora ele está mostrando privações. Eu gostaria de focar aqui nessa última parte, onde ele vai dizer, traze a capa que deixei em Troade. Está chegando o inverno. Apressa-te vir antes do inverno, versículo 21. Aí você imagina uma prisão romana que era subterrânea, fria, úmida, em que muitos eram cometidos de doenças no período do inverno e morriam antes mesmo de passarem pela execução. E aquele homem está pedindo, traze a capa que ele está expressando aqui, pedindo para que leve a ele, que fora deixado na casa de Carpo. E eu posso ter a base daquilo que os comentaristas dizem e citam, que talvez foi na casa de Carpo que ele celebrou a ceia, em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7, a qual o jovem Eutico caiu da janela. Última passagem dele registrada. E então ele está pedindo, traz essa capa. Era feito de couro de um só tecido, com um furo apenas, não tinha braços, mangas, se colocava por cima e se ficava agasalhado, bem pesada. Essa privação de estar passando frio, ele está aqui pensando no inverno que está chegando e ele necessitava desse cuidado. E quando ele vai dizer, sauda a Príscila e a Áquila e a casa de Onésiforo. E no versículo 21, apressa-te vir antes do inverno, saudam-te Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Esses irmãos aqui, Eubulo, Pudente, Lino e Cláudia, eles não aparecem em momento nenhum em outra passagem. Nos remete que foram ganhados pelo apóstolo Paulo a Cristo nesse período de prisão. Talvez uma família de alguns dos soldados que fizeram vigia para ele, ou até mesmo do chefe da prisão. E os irmãos, e todos os irmãos, a igreja não morreu. A igreja pode ser perseguida, afrontada, desafiada. Quanto mais se persegue, mais se fortalece. A igreja de Roma
passou pelo fio da espada, pelo fogo, pelas queimadas, pelas perseguições, ela não acabou, ela está aqui viva. Existe uma igreja, ela não acabou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E Ele vai selar a sua carta. O Senhor seja com teu espírito, ou contigo, e a graça seja convosco. Aquilo que foi suficiente para Paulo, ele está dizendo que isso seja suficiente para você. Eu estive guardado em Cristo, estive seguro na graça. Esteja tu também, Timóteo, guardado em Cristo e seguro na graça. Esteja vocês também, irmãos, guardados em Cristo e seguros na graça. Amém? Feche seus olhos. Pediu o Jonathan para me ajudar. A gente vai encerrar em oração e logo após cantando um louvor. Podemos repetir, Jonathan, maravilhosa graça. Ela é muito propícia. E cantar fervorosamente sobre a graça de Cristo. Senhor, nós não só lemos uma carta toda, mas nós lemos, estudamos, nos aprofundamos, pontuamos as questões, organizamos ela e nós pedimos a Deus que ela seja viva para nós e que nós possamos vivê-la, Deus, na prática, Pai, como igreja, mas também como cristãos. Que essa graça dispensada sobre o apóstolo Paulo, sobre Timóteo, esteja também dispensada sobre a sua igreja, fortalecendo e encorajando. Que o Senhor venha, Pai, conduzir os nossos passos, da mesma forma que o Senhor conduziu os passos do apóstolo Paulo. Da mesma forma, Deus, que o Senhor visitou Timóteo em seus momentos de fraqueza. Da mesma forma, Deus, que o Senhor se manifestou fortalecendo o apóstolo Paulo na sua prisão, se manifesta aos meus irmãos, aqueles que estão passando por lutas pessoais, aqueles que estão desencorajados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desesperançosos, aqueles que estão se sentindo solitários, aqueles que estão se sentindo abandonados, aqueles que estão passando por privações. Visita, Deus, o seu povo com a sua maravilhosa graça, Deus. Traga salvação, manifeste o seu poder, salve. Ó, Pai, eu te peço que o Senhor venha, Deus, visitar o seu povo, Pai, com a sua graça suficiente, maravilhosa, irresistível. Ó Deus, eu te suplico, Pai, para que o Senhor venha estar adentrando em cada lar com o seu poder, ó Deus, transformador do Evangelho, libertando, quebrando as algemas, fazendo cair as escamas e que a sua graça se manifeste, trazendo salvação, Pai. Que a graça seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar fervorosamente essa canção, Maravilhosa Graça. Vamos cantar. Se coloque de pé, você pode se colocar de pé, irmão? Para a gente encerrar, o último ato do culto será esse, onde nós vamos cantar essa linda canção, fervorosamente, Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, graça de Deus em paz, como poder cantar, como em começar, ela me dá certeza, de vivo com
sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. No nome de Jesus, engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, terríveis bênçãos traz. Transforma da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça de Jesus, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. No nome de Jesus, engrandecer e a Deus louvar. Podem sentar. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa estar marcada no seu coração. Em nome de Jesus.